Olá, eu sou Viviane Cesarino, seja muito bem-vindo ao Vossa Excelência à Memória. Hoje, literalmente, a gente vai voltar no tempo. 50 anos atrás, como era a Câmara Municipal de São Paulo? O Brasil vivia uma ditadura e existiam apenas dois partidos, a Arena e o MDB, e um número bem menor de vereadores, 21. Em 1973, o vereador mais jovem eleito mostrava uma maturidade impressionante neste plenário. Ele era da base do governo, mas tinha posições independentes. Queria ter participação na escolha do líder da bancada, por exemplo. Carlos Ergas fez uma grande história aqui dentro. Ele presidiu a CCJ, dominou os debates da lei de zoneamento e trouxe discussões inovadoras como os direitos do consumidor. Foi vereador de 1973 a 77 e de 81 a 82. Mas que grande honra receber o senhor aqui direto do túnel do tempo mesmo, né? Verdade. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. O senhor chegou aqui super novinho, né? Bom, cheguei aqui, na realidade eu nunca esperava participar de política. Eu tinha uma grande amizade com de escola Rio Branco e de faculdade com o Caio Pompeu de Toledo, que tinha sido vereador e estava pleiteando ser deputado. E ele me convidava, porque eu já era advogado, eu advogava bastante. Eu sempre fui do esporte. Ah, é? Eu fui de esporte. Eu fui muito tempo, fiz judô muito tempo, para fora e tal. Então eu era do esporte, do futebol e da coisa. E ele me chamava para esquentar comício. E aí, que é isso, esquentar você vai lá, porque antes de chegar o candidato, você começa a falar o que o candidato é, como ele é, para ele não falar dele mesmo. Ah, para ele não se autoelogiar. Assim. Então você enaltece, fala, eu sou colega dele de turma, e nós somos advogados, nós fizemos isso, nós estamos fazendo aquilo, ele é uma pessoa assim, tem uma cultura. Então você já introduzia o candidato. Então quando ele chegava, ele só... Daí íamos embora, tomar uma cervejinha. E aconteceu que ele lançou um candidato muito elitista e não conseguia, não estava conseguindo sucesso. Avançar. E nesta época eu tive uma babá, naquela época era muito comum que as famílias, mesmo de classe média como eu era, tivesse babá e famílias de empregados trabalhavam na sua família com seus tios e tal. Bom, uma delas foi trabalhar como a professora da USP e foi morar na França. E voltou depois de 15 anos a ter comprado um terreno na Zona Leste, no Jardim Dona Sinhá e Jardim dos Ipês. Tinha pago, tudo. Chegou aqui não tinha terreno, então, tudo era terreno clandestino. E tinham quase, eu acho que 6 mil pessoas que tinham comprado esse. Ou seja, compraram num lugar que praticamente não existia, porque naquela época você não tinha controle disso, né? O indivíduo cercava, vendia, ninguém tinha onde buscar documentos. O Brasil, estamos ainda novinhos, apesar da malandragem ser velha, o Brasil ainda é bem novo, né? Nós estamos ainda em evolução. Né? Então não tinha como você ter essa garantia. E eu fui conversar com então o governador Laudo Natel, que os filhos dele jogavam futebol comigo, e falei, pô, governador, estou com esse problema e tal, lá na Zona Leste, resolve isso para nós, vamos regularizar isso aí e tal. Daí que vem o meu interesse por zoneamento, e aí aprendi bastante com isso e tal, porque eu estudei, eu sou de ler, então você lê, você vai pegando as coisas. E aí eu pedi a ele, ele falou assim, ó, o candidato do teu amigo não vai vingar. Mas se você quiser sair, além do meu apoio, eu te dou isso para empregada. Você vai falar com o senador Otto Sereno Lema, você já tem o negócio do zoneamento que você também dá. Eu não era vereador, já dava palpite de zoneamento. Gente, nós vamos falar muito nisso, que o zoneamento foi um grande tema aqui, de 73. Porque era um problema. Hoje, então, o problema do zoneamento é muito pior, porque as pessoas julgam por intermédio de sociedades, amigos de bairro. Não é? Então, mas só para terminar esse detalhe, como eu entrei na política. Na política, que isso é super interessante para a gente saber. E eu detestava a política, eu gostava da farra.
da amizade, o pessoal do Caio, nós éramos todos amigos de Rio Branco. Então era uma turma muito bem formada, muito alegre, e nós fazíamos gincanas na rua e tal. Até tivemos um movimento na Revolução dentro da faculdade, fantástico. Essa eu vou te contar, porque o Estadão nos deu a primeira página na Revolução. Por isso que diz aí que eu era meio irreverente. Nós fizemos vamos dizer assim, um protesto, de uma maneira sutil. Nós tínhamos o camarada mais quieto da faculdade, chamava Taturana. E nós pusemos o Taturana para representar Napoleão, que representava, logicamente, o exército, de cueca e descalço, que era o público. Só isso, só. Entende? E fazíamos discursos sem agressão, mas mostrando o que nós estávamos sofrendo na faculdade por não poder falar. Porque você não era agredido com cacetete. Você era agredido pela opressão. Você sentia que você tinha limitações, né? Então, daí que veio toda essa conversa e o Laudo me falou, eu quero que você saia. E eu te dou. Me deu, realmente cumpriu a palavra. Essa regularização me deu 18 mil votos na Zona Leste, que eu conheci mais por isso. E, no fim, acabei tendo uma atividade muito grande na Zona Leste. Muito grande na época também. Inclusive com zoneamento, né? Quer dizer, o senhor foi regularizar, resolver uma questão ali de uma amiga, né? Uma questão praticamente pessoal, mas era uma pessoa coletivo, né? E acabou resolvendo para uma grande população ali que precisava dessa regularização. Neste 6 mil, e os do lado mais que eu não sei nem quantos eram hoje. Isso que eu ia contar. O senhor chegou, então o senhor foi eleito com 45.341 votos pela Arena. Existiam 2 partidos, como falei na abertura. Era muito voto. 45 dias de campanha. 45 dias de campanha. E quando chegou aqui, eram poucos vereadores, né? Comparado 21. Com hoje, 55 hoje, né? Mas os temas são praticamente os mesmos, viu? Que a gente vai conversar. Agora mesmo a gente está fazendo a revisão da lei de zoneamento. E quando eu olhei as manchetes do jornal, fazendo a pesquisa para a entrevista do senhor, parece que a gente está no mesmo... Não evoluiu, então. Parece que a gente está no mesmo lugar. Sabe por quê? O problema é o seguinte, os interesses são maiores do que o interesse público. E o interesse público vive disso. E aí mistura. Hoje nós vivemos uma troca. Vou te dar um exemplo que aconteceu agora recente e atual. Eu sigo muito isso. Depois dessa pandemia, que foi uma vergonha com essa verba toda que ninguém pôde ver, aí você tem o problema do financiamento de campanha público. Eu acho isso uma bofetada na cara do povo, porque você realmente quer renovação. E você vai pagar por aquilo que se perpetua e que você não quer, e paga. Tá? Aí, 3 meses depois, os mesmos 5 bilhões são emprestados para o judiciário que aprovou isso. Então você fala, que país é esse? Mas o senhor acabou mudando a visão da política? O senhor disse que não gostava, nem pensava em ser candidato. Aí foi eleito com uma votação grande. Caiu aqui novíssimo, com 30 anos. E o senhor acabou mudando essa visão? Ou o senhor saiu mais decepcionado do que entrou? Mais decepcionado. Sério? Mais decepcionado. Primeiro pela formação dos vereadores. Você tinha a formação, um terno bonito, uma gravata fantástica, mas o resto vazio. Viviam mais de palpite do que realmente de projetos. Poucos eram aqueles que faziam um projeto. Como eu fazia, eu atrapalhava a vida dos outros. O senhor fazia muito, a gente vai falar. Não, eu vim para ser vereador. Eu não consegui. Eu confesso a você, não consegui. Eu tomei tanta paulada que você não faz ideia. É que eu era um judoca de primeira linha, entendeu? Com 2 faixas pretas. E eu aguentava a pancada, porque senão não ia aguentar. Ninguém me nocauteou, fala. Não, mas olha, eu apanhei muito, 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 muito. Pra gente, assim, fazendo essa pesquisa, 50 anos depois, fica difícil de entender alguns pontos. Por isso que eu queria que o senhor esclarecesse para nós. Estou aqui para te responder. A Arena fez 14 vereadores, o MDB fez 7. Então, vocês eram maioria aqui. E aí, nessa pesquisa,
o prefeito era o Figueiredo Ferraz, a gente vai falar bastante dele, um prefeito nomeado, né, porque naquela época não tinha a eleição direta ainda. E aí ele deu uma declaração para o Estadão, no comecinho de 73, assim: jamais quisemos uma Câmara passiva. Quero que os senhores saibam que queremos contar sempre com o auxílio da Câmara e que sempre que necessário voltaremos atrás para que São Paulo não pague mais tarde por nossos erros. Ele combinou de receber os vereadores sempre, o Laudo Natel também combinou de receber o governador, os vereadores todos os meses, quer dizer, parecia ali que... Ia funcionar. E funcionou? Nunca. A minha briga com ele foi essa, que ele não quis me atender quando eu cheguei lá e viramos inimigos figadais. Eu derrubei esse cara. O senhor está dizendo que derrubou um prefeito de São Paulo? Derrubei com denúncias em cima dele. Isso está na história aí. Ele foi destituído e entrou o Miguel Colassono logo na sequência. Porque ele era uma pessoa de um viés eu diria, de honestidade muito problemático. E ele tinha o apoio, à época, de parentes dele, que eram pessoas notáveis, como a Esther Figueiredo Ferraz, que foi a nossa reitora no Mackenzie, que era outra figura, mas ele era uma pessoa com uma soberba incrível e com uma desonestidade incrível também. Então eu posso dizer de cara, eu derrubei esse cara. O senhor criticou muito ele aqui Não, nesse, eu nesse plenário. Tirava todo dia 5 minutos para falar mal dele. Mas o líder da Arena pegou no pé do senhor, falou, não então, pode, o Dória, nós somos do mesmo... Dória era presidente e ficava... Mário Ossassa, o Mário Ossassa era o líder. Foi o Mário, o Mário era um grande amigo meu, mas era um pau mandado que... Ele falava, o senhor não pode, a gente é do mesmo lado. E aí eu queria entender, por quê? Sendo da Arena, como o senhor tinha coragem de fazer isso? A minha coragem me custou caro, porque eu fui preso, né, na Revolução. Que foram homenagear o general Alberto de Souza Melo. E quando ele chegou a São Paulo, ele falou, eu não gosto de São Paulo, eu vim cumprir uma missão. Ele falou textualmente. Quando deram dar o título de cidadão paulistano para ele, eu falei, não, por que servir? É porque se todo mundo que vem servir e trabalhar em São Paulo tem direito ao título, mesmo não gostando de São Paulo, como é que vão fazer? Tem que dar para todos os trabalhadores do Brasil. Tá aí, tá na Câmara, tá lá. 3 dias depois estava em galera. Vieram me buscar no plenário aqui. Questionador demais, demais. Eu apanhei bastante disso aí. Vou chamar então um rápido intervalo, e aí no próximo bloco vamos contar um pouquinho sobre o que o senhor tentou fazer aqui de projeto, né? Teve bastante defesa por uma polícia municipal, que o senhor achava importante. Hoje existe, né? Que é a guarda, né, municipal. Teve a questão do zoneamento, claro, que a gente vai falar, mas também tinha coisa... O tombamento dos jardins, que hoje precisa ser adequado, que não foi ainda, mas tem que adequar, né? Tinha transporte, que o senhor falou bastante, até a qualidade do leite, da água, era uma luta aqui dentro muito grande, né? Tinha muito problema, não tinha muito problema. Vamos falar disso já. Daqui a pouco a gente volta com mais Vossa Excelência Memória, não sai daí, até mais. Para assistir a outras edições do programa Vossa Excelência a Memória, aponte seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela e acesse nossa playlist do YouTube. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. De volta com Vossa Excelência Memória, que hoje tem a honra de entrevistar um vereador, gente, que trabalhou aqui nesse plenário 50 anos atrás. O ex-vereador Carlos Ergas, eleito em 1972 e que começou o mandato aqui em 1973. E olha, eu vou falar para vocês que o bicho pegava aqui e muito. Como eu falei no comecinho do programa, eram só 2 partidos, Arena, MDB. A Arena tinha a maioria, o vereador era da Arena, mas criticava abertamente o prefeito da época, Figueiredo Ferraz. Criticava tanto, gente, que ele falou assim, ó. Na época eles estavam mudando, né? Ele tinha demitido um diretor que comandava, né, o
trânsito aqui na cidade. Aí ele falou assim: a Câmara existe sem prefeito, mas não existe prefeito sem Câmara. Assim estamos aqui para sermos ouvidos. E mais, o prefeito de São Paulo está certo, a administração de São Paulo está certa, Deus está errado. Porque se Jesus estivesse na Terra hoje e fosse contra o prefeito ou qualquer ato da administração pública, também seria exonerado. Desculpa, mas parecia que o senhor era do MDB, parecia que o senhor era da oposição, não da Arena. Não, o Estadão me se vingou, que eram parentes dele, na minha eleição, que eu fiquei de suplente. Eles me puseram que eu era do MDB, no Estadão. E os meus eleitores, a maioria lia Estadão. Mas o senhor era da Arena, mas o senhor queria ter o direito de criticar, é isso, não é? Eu acho o seguinte, eu me elegi por mim. Não foi a Revolução que me pôs aqui. Entende? Eu não fui nomeado. O prefeito foi nomeado. O senhor foi eleito. Eu fui eleito. Então, se eu tenho um mandato, que foi o povo que me otorgou, eu tenho que ter a liberdade de expressão. Se eu não tenho a liberdade de expressão, eu não tenho nada. Daí que nasceu o Taturana, né? Que nós já tínhamos vindo lá da faculdade com esse movimento. Fazia ali. São muitos exemplos aqui que eu vou enumerar de tentativas, né, do senhor mesmo dentro da bancada da Arena. E eu estou perguntando, insistindo nisso, porque quando eu trabalhava na Lesp, alguns deputados estaduais falavam isso para mim também, eu não entendia. Alguns deputados da Arena falavam que nem todo mundo era a favor, por exemplo, do golpe militar estando na Arena. Você não tinha opção ali, eram só 2 partidos, né? E aí me parece que o senhor tentava fazer isso também, né? Mas não foi bom. Não foi fácil. Não foi fácil. Mudou o prefeito, veio o Miguel Colassuono, e aqui as discussões esquentaram em relação ao zoneamento, a lei de parcelamento, uso e ocupação do solo. O senhor tinha posições muito claras em relação ao comércio dentro de áreas residenciais, que começaram a causar polêmica aqui dentro. O que aconteceu? Bom, na realidade, nós conseguimos, em bairros estritamente residenciais, bloqueá-los com a Zona 1. Estritamente residencial, não é proibido tudo, inclusive construir a mais, porque tem que ter restrição também de construção, senão você não tem um zoneamento correto. Você proíbe uma coisa e começa a ocupar uma ocupação, eu diria, demagógica de área, né? Então, isso nós fizemos. E segundo, eu pedi também, dentro do zoneamento, eu pedi que as obras geminadas, os conjuntos geminados, tivessem uma isenção de IPTU, porque eles eram geminados. Então eles não tinham a ocupação total, nós conseguimos e consegui também. E teve uma questão no Jardim Europa, que essa foi quente, que era a construção de um shopping lá, né, que ia ter. E aí atingia até o ex-governador, né, o Abreu Sodré. Como é que era isso? Na realidade foi o seguinte, havia um empresário chamado Clio, que era dono de um terreno ali na Rua Alemanha com a Avenida Europa. Muito grande o terreno. E ele não conseguia vender nem construir, porque ali se você tinha limitações de construção e o mínimo e o máximo que era a City, Companhia City. E ele queria construir um shopping e o Cláudio Lembo, à época, era o padrinho desse projeto. E quando ele veio aqui para a Câmara, eu vetei na hora. Eu falei, olha, ali tem que ser uma coisa diferente. Vamos fazer um museu ali da escultura que existe até hoje. Vamos fazer um museu e acaba a coisa. Aí veio o Jânio, a briga maior foi depois com o Jânio Quadros. Conta pra nós. Essa aí você... Aí eu consegui segurar e consegui bloquear os jardins todos ali, toda aquela região, ficou tombada. Eu consegui o tombamento a duras penas, mas consegui. E aí o pessoal do bairro queria uma coisa cultural, uma coisa para a população, tem uma coisa pública, já que vai desapropriar. Aí entrou o Jânio. Quando entrou o Jânio, o Cláudio Lemos foi secretário dele e era o padrinho do Clio. E inverteu e falou ao Jânio Quadros que era muito caro aquilo, ia pagar uma fortuna de desapropriação
por nada, que não valia a pena. E o Jânio Quadros acreditou. Aí eu peguei, marquei uma audiência com o Jânio Quadros e fui falar com ele. Ele não me atendeu. Ele não me atendeu. Aí e eu a fiz gente já sabe como o senhor reagia quando o prefeito não atendia, meu mas Deus eu do céu. Eu não tinha briga com o Jânio ainda, porque eu já estava meio fora. Nessa época eu já estava Porque fora. o Jânio foi prefeito mas eleito eu lá ainda na frente, militava né? com o Caio, que era deputado e tal. Aí eu fiz uma entrevista por fora dizendo o que estava acontecendo. Entende? Falei, olha, o que está acontecendo é isso, isso, isso. O prefeito simplesmente está equivocado, porque ele não vai gastar nada, a não ser o valor venal do terreno que ele tem que depositar. Sim. E que é justo. O resto vamos discutir, porque ali não dá para construir nada. Quanto vale? Uma coisa é um lugar que se pode construir, você tem um valor de metro quadrado, o outro você tem restrições. E aí, no fim, acabou sendo desapropriado e o Cláudio Lemos, quando foi demitido, virou meu inimigo mortal. Entrou para a lista, então, do senhor eu de inimigo. entrei para a lista da morte. Eu entrei para a lista da morte. Mas o shopping não saiu e hoje tem museu lá. Briga que eu entrei, todas eu ganhei. Mas o senhor saiu se sentindo desgastado, né? Cansado. Não vale a pena isso. Não vale a pena. Até hoje você tem pessoas que se fecham porque você tomou atitudes contra o interesse. Tem gente que nem a entrevista não quer nem voltar aqui para conversar com a gente, para lembrar as coisas. Tem revoltado. Tinha uns 3 ou 4 vereadores que, Vicente de Almeida, até falecido já, era uma pessoa muito ativa também, tinha uma posição também de uma liberdade, de uma independência interessante, entendeu? Mas os outros eram todos assim, um veio de Sociedade Amigo de Bairro, o outro veio pelos taxistas, então eles ficavam mais vinculados ao interesse da classe. Eu acho que para ser o cargo público, se você fosse foto distrital, eu estou de acordo, mas não era, né? Teve até uma matéria da Folha, agora para a gente ir encerrando, que a manchete era assim, vereador de 75, maio de 75, vereador, vírgula, político de mãos atadas. Além dessa dificuldade mais pessoal que o senhor falou aqui dos colegas, tinha a instituição com prerrogativa diminuída demais, né? E vocês tentando fazer alguma coisa. É a idade também, né? Você vai batendo em tudo e vai indo, não mede consequências, mas elas continuam, né? É uma ferida aberta que não para, né? Para a gente encerrar, o senhor faria alguma coisa diferente? Hoje? Eu atuaria igualzinho. Sendo que hoje você teria problemas seríssimos, porque nós estamos num país que você não sabe quem está governando na presidência. É o Supremo? É o Congresso? O Congresso é troca. Mas o presidente está mandando alguma coisa? Não. Você vê o marco indígena agora, estamos discutindo isso. O presidente não vai dar a última palavra, nem o legislativo, vai dar um Supremo. O Supremo é lá para tratar de Constituição. O Supremo não tem direito de prender ninguém, nem tem essa atribuição. Ele tem que respeitar a Constituição. Então, por que está tendo essa... O camarada queima ônibus, outro atira, porque não, ele matou errado. Bom, mas matou o pai do fulano. Espera aí, ninguém fala mais nada. Um ex-ministro do Supremo soltou um traficante conhecido pela porta da frente e substituía ainda nos fins de semana para dar habeas corpus. E o que fizeram? Aposentaram ele com 100 e poucos mil por mês, né? Que a aposentadoria maior devia ser 40, então não cumpre a Constituição também, e está aí. Ninguém fez nada e ninguém pergunta. Eu gostaria de fazer uma pergunta hoje para os vereadores fazerem. Por que nós pagamos álcool dolarizado? Me responda. Vamos deixar a questão aqui. Porque o Banco Central só tem banqueiros. Se o Banco Central ele está aí para administrar os problemas financeiros do Estado, ele não empresta dinheiro. Ao contrário dos bancos, que só emprestam dinheiro. Por que só tem banqueiro lá dentro? E esse swap que se faz todo dia, qual é o custo disso para a nação? Para segurar o dólar, o dólar não é o real, né? Sim. Todo mundo fala o dólar subiu, baixou, mas está errado. Quem sobe e baixa é o real, não é o dólar. Então, tem perguntas que o vereador pode fazer. Me explica aí,
como é que é isso? Ele me explica porque esse buraco abriu e fechou 3 vezes, meu carro perdeu o pneu aqui, isso é coisa de vereador. E por quê? Porque a tampa do bujão está para baixo, então você vai lá e lembra que a tampa do bujão está para baixo para medir o quanto de obra foi feito. Só que se ele fica eternamente para baixo, cada obra nova se paga a anterior junto. Então, é só você olhar na rua, você anda de automóvel, você está vendo. É coisa de vereador. Para a gente encerrar agora mesmo, eu só queria que o senhor lembrasse o que o senhor me falou agora no intervalo, que quando está num cargo desse, de vereador, muita gente vinha pedir favor para o senhor. E aí o senhor falava não, mas quando o senhor ia na periferia, não era favor que pediam. Achei tão interessante isso. Não, era uma modificação realmente fantástica que o pessoal da periferia pede por todos. E fora da periferia é individual, que nem o voto monocrático do tribunal. Né? E aí o senhor atendia? Eu atendi muito esse pessoal, muito, muito, muito. Dentro do que eu podia, né? Também se ela... Podia. Não, mas foi muito legal essa comparação. Vereador, muitíssimo obrigada por ter vindo, ter sido tão sincero, tão questionador na época, tão corajoso. Eu tenho certeza que essas contribuições que o senhor deu para a gente vão ficar para a história aqui, para o nosso programa. É muito importante. Muito obrigada, viu? A carcaça tá velha, mas a cabeça tá boa. Maravilhosa! E a coragem é a mesma. Gente, esse homem derrubou um prefeito. Muito obrigada por tudo, viu? Eu que agradeço a oportunidade. E é isso, para saber todos os bastidores da política aqui na Câmara Municipal de São Paulo, acompanhe o Vossa Excelência Memória. Até a semana que vem. Tchau.